que esse possa ser meu lema. Ajuda-me a viver para os outros, e assim poderei viver como tu. Essas foram as palavras de Charles Meigs. E essas palavras expressam de maneira muito contundente o sentimento que há nesse texto. Esse é um dos apelos contidos nessa carta de Paulo aos Filipenses, escrita por volta de 61 d.C., quando o apóstolo estava preso em Roma. E ainda que estivesse na cadeia, a carta de Paulo ressoa com o tema alegria. Diferentes formas da palavra alegria ocorrem 16 vezes nessa carta. A igreja de Filipos está cheia de alegria e gratidão pela maneira como Deus está levando à frente a sua obra de salvação entre os filipenses, e também pelo laço especial que existe entre Paulo e essa igreja. Ao mesmo tempo, existe um tom de gravidade na carta. No capítulo 1, quando Paulo fala das suas cadeias e de como isso tem contribuído para o progresso do Evangelho, no verso 15, ele diz que haviam alguns que estavam proclamando a Cristo por inveja e porfia. A partir do verso 27, então, o apóstolo trata sobre uma das coisas que podem roubar essa alegria. São as ameaças externas à igreja. São os adversários, são os falsos mestres, são as perseguições por causa do Evangelho. Se no capítulo 1 o problema está fora, no capítulo 2 o problema está dentro. A partir do capítulo 2, o apóstolo faz um apelo muito eloquente a fim de tratar das ameaças internas da igreja, dos conflitos, das divisões dentro do corpo de Cristo. Infelizmente, irmãos, esses problemas tratados pelo apóstolo existem desde a igreja primitiva e perpassam toda a história da igreja. De modo que ainda hoje, enquanto Jesus não voltar, viveremos sob essas ameaças que visam minar a harmonia no corpo de Cristo. Portanto, eu gostaria de meditar hoje com vocês no tema como preservar a unidade da igreja. Para responder essa pergunta, eu gostaria de caminhar nesse texto com os irmãos, se fazendo 3 perguntas cuja resposta deve promover essa unidade. A primeira pergunta é: o que devemos crer? Veja comigo o verso 1 novamente. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. No verso 1, Paulo nos faz um forte apelo. Alguns teólogos vão dizer que é um apelo quádruplo, onde Paulo nos dá uma base doutrinária. Ele está nos lembrando o que nós devemos crer, aonde nós estamos alicerçados, quais são os pilares para a unidade da igreja. Nós vamos analisar esse texto então em suas partes. O verso 1 diz: se há, pois. Esse se no grego não é condicional, ele não expressa dúvida, mas uma constatação. Aqui o apóstolo está fazendo uma afirmação veemente. Por exemplo, Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que Deus é a favor do seu povo eleito. Não há dúvidas disso. Uma melhor tradução do grego seria: já que, ou visto que, Deus é por nós, quem será contra nós? O mesmo acontece aqui em Filipenses 2,1. Se há alguma exortação em Cristo, como seguramente há, ou visto que há exortação em Cristo. Portanto, o que devemos crer? Primeiro, que há exortação em Cristo. Exortação pode ser traduzido também por encorajamento. Se Cristo é o Senhor da nossa vida, se Cristo é o cabeça da igreja, se em Cristo nós recebemos um novo coração, se em Cristo fazemos parte de um só corpo, se nós estamos em Cristo, nós encontramos conforto, exortação e encorajamento a estarmos unidos. Em João 17, Jesus Cristo, em sua oração, disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós. O que Jesus está dizendo é que a mesma unidade que há na Trindade, na pessoa do Pai, do Filho, Ele está intercedendo para que haja entre nós, na sua igreja. A unidade da igreja foi conquistada em Cristo. Na cruz do Calvário, aquele que era o Filho unigênito tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. O nosso papel não é criar a unidade, mas Cristo é a motivação pela qual devemos nos esforçar por preservá-la. O fato de que todos estamos em Cristo deve nos manter em unidade fraternal. Ninguém pode caminhar desunido com seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e ao mesmo tempo estar odiando os seus semelhantes. As relações de um homem com os seus semelhantes são um bom indicativo de sua relação com Jesus Cristo. O que devemos crer? Segundo, que há consolação de amor. A palavra consolação tem aqui o valor de estímulo. O que Paulo está dizendo é que o amor de Deus deve ser o nosso incentivo. Em 1 João, capítulo 4, ilustra muito bem isso, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O que devemos crer, terceiro? Que há comunhão do Espírito. Essa locução grega também pode ser traduzida como comunhão produzida pelo Espírito. Matthew Henry disse: o fato de participar do Espírito Santo deve impedir a desunião dos cristãos. É o Espírito Santo que produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. É o Espírito aquele que nos revela o que Deus deseja que façamos por meio da sua palavra. É o Espírito aquele que difunde o amor de Deus a partir de nossos corações. É o Espírito aquele que nos capacita a viver a vida de amor que é a vida de Deus. Se a pessoa viver em desunião com seus semelhantes, dá provas de não possuir o dom do Espírito, disse Matthew Henry. O que devemos crer? Quarto, que há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos significa uma profunda afeição pelo outro. Misericórdia você pode traduzir também por compaixão. É o amor que leva à ação. Assim como Deus, o Pai de misericórdias, não apenas nos amou do céu, mas também enviou o seu Filho à terra para nos salvar. Também nós devemos não apenas sentir a necessidade do outro, mas compadecer-se, mover-se em direção a ajudá-lo. Nós estamos meditando no tema, irmãos, como preservar a unidade da igreja. E em favor dessa unidade, nós respondemos a pergunta: o que devemos crer? Mas em segundo lugar, o que devemos fazer? O verso 2, veja comigo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Já que vocês participam de todas essas experiências no Evangelho, então completai a minha alegria, é o que Paulo diz. Note comigo que essa palavra completai, o seu tempo verbal grego, indica uma ação que não apenas diz respeito ao presente, mas também se estende para o futuro. Portanto, o que Paulo está dizendo é: não apenas completem a minha alegria hoje, mas a cada dia continuem completando a minha alegria, continuem lutando pela igreja, continuem se esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo não está dizendo que não tinha alegria nessa igreja. Essa igreja já trazia alegria ao coração de Paulo. Ele diz que essa igreja era a sua alegria e coroa nessa mesma carta. Mas para que esse copo de alegria enchesse e transbordasse, faltava-lhes uma coisa. E o que faltava não era dinheiro. E o que faltava não era fama. E o que faltava não era saúde.
Não era com isso que Paulo se preocupava, não. Paulo estava preso, algemado, sofrendo todo tipo de injúrias pelo Evangelho, e a única coisa que faltava para completar a sua alegria era que os irmãos vivessem unidos, em um só pensamento, no mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Algo que certamente traz tristeza ao coração de um pastor, ou mesmo de cada membro, é ver a sua igreja desunida. Enfraquece o corpo de Cristo, a igreja fica vulnerável aos ataques de Satanás, fica morta, ineficaz no seu serviço, os membros não conseguem trabalhar juntos. Faz um desserviço ao Evangelho, a igreja se torna, muitas vezes, escândalo para o mundo. Ao passo de que uma igreja unida é uma igreja forte, uma igreja unida é uma igreja viva e operante, uma igreja unida é uma igreja que testemunha a glória do Evangelho nesse mundo caído. Uma igreja unida é uma das maiores alegrias no coração de um pastor, e essa alegria perpassa por toda a igreja. Agora pense comigo, se isso traz alegria ao servo, o que dirá o Senhor da igreja? O apóstolo então diz: completai a minha alegria. De que maneira? Ao olhar para o verso 2, preste atenção em como ele está intimamente ligado ao verso 1. Se no verso 1 Paulo deu a base doutrinária, agora no segundo verso ele vai conectar isso às nossas vidas. O que devemos fazer primeiro? Ter o mesmo pensamento. Sabe o que não significa ter o mesmo pensamento? Imagine pessoas na igreja aparentemente trabalhando juntas no mesmo ministério, quando na verdade estão competindo. Um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. É exatamente isso que estava acontecendo com a igreja de Filipos. E por isso Paulo escreve mais adiante: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Meus irmãos, se estamos em Cristo, devemos ter a mesma mente de Cristo, os mesmos alvos, os mesmos objetivos, devemos almejar a mesma coisa, que o Evangelho seja propagado e a glória de Deus seja conhecida por toda a terra. Como eu posso dizer estar em Cristo, se vivo competindo com meu irmão? Se há alguma exortação em Cristo, então devemos ter o mesmo pensamento. O que devemos fazer, segundo? Ter o mesmo amor. O que significa isso? É o mesmo amor com que Deus nos amou, assim também devemos amar aos nossos irmãos. E isso implica em amar até mesmo aquele que você considera menos digno do seu amor. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. O amor nos leva a levar as cargas uns dos outros. É você entender que Cristo não foi à cruz apenas por você, mas também pela vida do seu irmão. Colossenses 3,14 diz: revistam-se do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Em João 13,35, Jesus Cristo disse: revistam-se do amor, porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em 1 João 4, verso 20, também está escrito: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como eu posso dizer que amo a Deus se odeio a meu irmão? Se há alguma consolação de amor, então devemos ter o mesmo amor. O que devemos fazer, terceiro? Ser unidos de alma. Literalmente significa uma só alma, um só coração. Essa frase significa 2 corações batendo como se fosse um só. Na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais, mas pessoas que estão unidas em harmonia, tendo os mesmos desejos. É por isso que Paulo também diz em Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Como eu posso dizer ter comunhão com o Espírito de Deus, se eu não consigo ter comunhão com o meu irmão? Se há alguma comunhão do Espírito, então devemos ser unidos de alma. O que devemos fazer, quarto? Ter o mesmo pensamento.
não é fazer as coisas ter o mesmo sentimento, perdão. Não é fazer as coisas com frieza ou indiferença. Não é simplesmente fazer por fazer. Antes, nós estamos envolvidos num mesmo sentimento, uma mesma atitude uns para com os outros. E isso implica em se preocupar também com a vida e as necessidades do meu irmão. Como eu posso dizer, ter experimentado essa profunda afeição e compaixão do Senhor na minha vida, se eu sei das aflições, se eu sei das necessidades dos meus irmãos, e eu não me compadeço e não caminho junto com Ele? Se há entranhados afetos e misericórdias, então devemos ter o mesmo sentimento. Nós estamos meditando no tema como preservar a unidade da igreja. Em primeiro lugar, nós vimos o que devemos crer, segundo, o que devemos fazer, mas em terceiro e último lugar, o que devemos evitar. Veja comigo os versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que devemos evitar? Primeiro, partidarismo. O verso 3 diz, nada façais por partidarismo. Partidarismo pode ser traduzido por interesse próprio, egoísmo. Uma das causas da desunião na igreja é quando as pessoas começam a trabalhar não em prol do evangelho, mas em prol de si mesmos. Era o que estava acontecendo na igreja de Filipos. Alguém certa vez disse, se um homem sempre se preocupa, em primeiro termo e acima de tudo, por seus próprios interesses, choca necessariamente com outros. Se para alguém a vida é um concurso cujo prêmio tem que ganhar ou uma luta por vencer, pensará sempre nos outros como inimigos, ou pelo menos como adversários que devem ser eliminados do caminho. É por isso que a solução que Paulo nos dá é a solicitude. No verso 4 ele disse, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se observarmos a vida da igreja descrita em Atos 4, versos 32 a 35, diz que eles viviam com um só coração e uma só alma. O texto diz que não havia entre eles necessitado algum, porque cada um estava preocupado com o outro. Eles então vendiam seus bens e repartiam entre o que tinha necessidade. Richard Baxter diz que uma comunidade santa é aquela em que se faz tudo visando o bem comum e a glória e o prazer de Deus. Em Gálatas 6:2 está escrito, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Também o puritano Richard Sibbes disse, quando estamos em Cristo, vivemos para os outros, não para nós mesmos. Esse é o modelo de vida a qual o Senhor nos chama. O que devemos evitar, segundo? A vanglória. O verso 3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Literalmente, glória vazia. Vanglória é você tentar roubar uma glória que não é sua, mas de Deus. Os membros da igreja de Filipos estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo em que desprezavam os outros. Vejam, ser admirados, respeitados, poder sentar-se em uma plataforma, ser consultados, ser conhecidos pelo nome e a fisionomia, ser escutados, ter certa fama e até ser adulados, constitui para muitos o que mais se pode ambicionar. Mas o cristão não aponta a sua própria exibição, mas sim ao seu desaparecimento. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse João. Quando realiza boas obras, não faz para que os homens lhe rendam honras, mas para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Matthew Henry disse, o cristão não deseja que os olhos dos homens se centrem nele, mas em Deus. Brilha como uma luz, mas essa luz não é própria, mas sim a luz de Deus que brilha através dele. O que devemos evitar? Terceiro,
o orgulho, do grego eritheia. Interessante notar que a raiz grega da palavra traduzida por partidarismo é o orgulho. O orgulho é a raiz desses males. O orgulho foi o que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. O orgulho foi o que levou Adão a querer ser igual a Deus e pecar contra Deus. O orgulho é a barreira que faz com que eu não reconheça os meus erros. O orgulho é o que muitas vezes me impede de abaixar a cabeça e dizer, me perdoe, eu errei. Matthew Henry disse que tanto o egoísmo como a vanglória nascem do orgulho. E por isso a solução que Paulo nos apresenta para ambos é a humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ralph Martin diz que no grego clássico, humildade era uma palavra de menosprezo. Significava servilismo, que carregava a ideia de ser inferior, miserável. Lightfoot diz que quase sempre entre os escritores gregos, humildade tem um significado negativo. Mas entre o povo de Deus, humildade é um imperativo. Warren Wiersbe disse que a humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que a possuímos. William Hendrickson diz que quando a graça transforma o nosso coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor. E daí nasce a verdadeira humildade. O cristão verdadeiramente humilde, ele conhece e aceita a si mesmo. Ele entrega-se a Cristo para ser um servo, a fim de que a sua vida e talentos sejam usados para a glória de Deus e para o bem dos outros. Mas o que significa considerar os outros superiores a si mesmo? D.A. Carson diz que significa vermos as virtudes e os pontos fortes dos outros, ao mesmo tempo em que atentamos para as nossas próprias fraquezas, falhas e limitações. Observe comigo como isso é nítido na vida do apóstolo Paulo. No começo do seu ministério, o apóstolo disse em 1 Coríntios 15, 9, eu sou o menor dos apóstolos. Durante o seu ministério, ele diz em Efésios 3, 8, eu sou o menor dos menores de todos os santos. Mas ao final do seu ministério, quando está perto de morrer, ele chega ao clímax da sua humildade e diz em 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. Me parece que quanto mais uma pessoa tem vida com Deus, mais ela reconhece quão indigna ela é e tem dimensão da grandeza e majestade de Deus, mais ela se torna humilde. Existem vários textos na palavra que vão nos instar a ser humildes. Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gálatas 5:13 diz, sede servos uns dos outros, pelo amor. Efésios 5:21 diz, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Em 1 Pedro 5, verso 5 diz que Deus resiste ao soberbo, contudo ele concede graça aos humildes. Mas ao escrever aos Filipenses, o apóstolo Paulo chega ao ponto mais alto da sua exortação, quando ele cita o exemplo supremo de humildade. Aquele que disse que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aquele que disse que maior é o que serve e que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. O apóstolo então diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ao invés de ser orgulhoso, eu devo ser humilde, assim como Cristo o foi, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, se vestiu de pele humana, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ao invés de ser egoísta, eu devo abrir mão dos meus interesses em favor dos outros. Assim como Cristo temporariamente abriu mão do seu ambiente de glória, desceu dos céus e veio à terra para nos livrar da condenação eterna, por amor a mim, por amor a você. Ao invés de se vangloriar, eu devo entregar toda a glória somente a Deus. Quem se gloriar, disse Paulo,
glorie-se no Senhor. Porque só existe um nome pelo qual está acima de todo nome, e que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, mas alguém pode se perguntar, quais os desafios que esse texto traz para as nossas vidas? O primeiro desafio diz respeito à doutrina. Eis a razão para existir tantas divisões na igreja do Senhor Jesus. Tantas denominações, conflitos, por causa de divergências quanto aos que se crê. Essas divergências existem desde a igreja primitiva e não há dúvidas que ainda hoje são uma grande ameaça à vitalidade da igreja. Sabe como essas discussões podem ser sanadas? Quando pararmos de distorcer a palavra para impor as nossas vontades. Quando entendermos que a igreja tem um dono, tem um cabeça, é Ele quem governa, é Ele quem dirige a sua igreja. Não se trata daquilo que você imaginou, mas daquilo que Deus revelou em sua palavra. Não se trata daquilo que está escrito nas páginas do seu coração, mas daquilo que está escrito nas páginas da palavra do Deus vivo. Deleite-se e medite na palavra dia e noite, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça fiel e assim promova a unidade da igreja. O segundo desafio diz respeito à vida. Mesmo possuindo uma mesma doutrina, ainda assim existem divisões, conflitos dentro da igreja. Por quê? Porque talvez haja uma incoerência entre o que você crê e o que você vive. Não adianta ser rico em conhecimento sobre a palavra, mas ser pobre no que diz respeito a viver a palavra. Então eu e você precisamos nos perguntar hoje, será que eu tenho sido um competidor ou um cooperador do Evangelho? Será que eu tenho semeado contendas ou paz entre os meus irmãos? Será que as minhas palavras têm produzido feridas ou graça aos que ouvem? Será que eu tenho buscado apenas o meu próprio bem ou o bem comum da igreja? Será que as minhas decisões, os meus atos, o que eu busco, o meu fim principal tem sido a minha própria glória ou a glória de Deus? Ao olhar para a minha própria vida, será que eu estou promovendo união ou divisão dentro do corpo de Cristo? Será que essas coisas se conectam com aquilo que nós cremos? Queridos irmãos, que o Espírito de Deus nos ajude a alinhar doutrina e vida, aquilo que nós cremos com aquilo que fazemos. E que possamos dizer como o salmista, no Salmo 40, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, pois dentro do meu coração está a tua lei. O terceiro desafio é um convite ao arrependimento. O apóstolo coloca os pecados da igreja em cima da mesa, com o propósito de tratar a desarmonia na igreja. Ele desvenda o veneno para lhes indicar o remédio. Ele aponta a causa do problema para lhes mostrar a solução. Meus irmãos, todas as vezes que falharmos, que possamos nos lembrar aonde nós caímos, para que possamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Estando plenamente certos de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos irmãos, todas as vezes que o partidarismo, a vanglória, o orgulho e tudo aquilo que não agrada ao Senhor invadir o nosso coração, que possamos nos dobrar diante do Rei dos Reis e clamar: Senhor, limpa o meu coração. Senhor, ajuda-me a ser uma bênção no meio do teu povo. Senhor, ajuda-me a fazer a tua obra. Senhor, ajuda-me a viver para a tua glória. Somente por meio do nosso Redentor, irmãos, nós poderemos ter unidade na igreja, poderemos ter uma vida santa em amor e para as boas obras. Sem Ele, nada poderemos fazer. Por isso, hoje, volte-se para Ele. Volte-se para aquele que derramou sangue no madeiro por você. Ora, se já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Charles Meigs disse em sua oração: Senhor, ajuda-me a viver dia após dia,
de um modo tão abnegado que mesmo quando eu me ajoelhar para fazer as minhas orações, elas sejam feitas a favor dos outros. Ajuda-me para que todas as obras que eu fizer sejam sempre sinceras e verdadeiras. Que eu saiba que tudo que eu faço por ti e para ti deve ser feito pelos outros e para os outros. Os outros, Senhor. Sim, os outros. Que esse possa ser meu lema. Ajuda-me a viver para os outros. E assim poderei viver como tu. Feche teus olhos e vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, viva, eficaz, e que nos chama hoje, ó Deus, à unidade, a olhar para o Senhor como cabeça da igreja, a olhar para o Senhor, o dono da igreja, aquele que deu a sua vida por nós no madeiro, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos deu um novo coração, uma nova caminhada, uma nova jornada, aquele que fez novas todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a tua glória, a caminharmos como tua igreja unida, operante, fazendo a obra do Senhor com alegria e singeleza de coração, sempre disposto, com um coração voluntário, sempre disposto a olhar para os nossos irmãos com amor fraterno, com humildade, e assim caminharmos, Senhor, sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, até entrarmos em Sião. Abençoa a tua igreja, Senhor. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.